A topografia é uma área importante da engenharia civil. Ela é a ciência responsável por estudar e representar em uma superfície plana uma superfície terrestre, analisando as elevações, dimensões, formas, desníveis, relevos naturais e relevos artificiais. A partir da representação do terreno pelo uso da topografia, é possível então obter informações importantes para a criação e o desenvolvimento de um projeto de construção civil. Portanto, a topografia tem um papel fundamental, pois é com ela que a segurança e a precisão de um projeto é incrementada. Os levantamentos topográficos estão presentes em grande parte dos empreendimentos, como edificações, obras rodoviárias, sistemas de drenagem, projetos de loteamento, barragens, isso tudo para garantir funcionalidade, segurança e viabilidade técnica nessas obras. Na disciplina Topografia e Geodésia 2, a gente aplicou na prática os conhecimentos que a gente aprendeu na teoria na disciplina anterior, Topografia e Geodésia 1. Para realizar esses levantamentos, a gente foi no terreno atrás da FECFAL, que é a Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp. Logo, a gente teve um aprendizado prático na utilização de diferentes equipamentos e fizemos diferentes funções. Então, tudo isso numa mesma aula, gerando esse conhecimento no levantamento topográfico. Durante o semestre, foram realizadas atividades de campo com diferentes equipamentos, diferentes situações e diferentes climas. Ao longo das aulas, foram utilizados equipamentos de topografia convencional, como, por exemplo, estação total e o nível óptico, mas também a gente utilizou equipamentos mais modernos, como o receptor GNSS e a fotogrametria com o drone. Os levantamentos só foram possíveis com precisão devido à implantação de uma rede de referência com pontos de coordenadas conhecidas, pois assim fica possível o georreferenciamento dos pontos obtidos pelas medições que a gente fez. Para isso, a gente utilizou um receptor GNSS fixo a um ponto que definimos como referência no início da disciplina. Para após as medições com diferentes equipamentos, relacionamos a este primeiro ponto de referência, fazendo assim o georreferenciamento do terreno medido. Dessa maneira, esse relatório tem como objetivo principal apresentar as atividades desenvolvidas ao longo do semestre, descrevendo os procedimentos adotados em campo, descrição dos equipamentos e softwares que a gente utilizou ao longo da disciplina, descrever os métodos de processamento e, por fim, os resultados de cada levantamento com cada um dos diferentes equipamentos. Assim, então, evidenciando as vantagens e desvantagens de cada método e comparando com as situações do cotidiano, adequando cada método a cada ambiente e a cada orçamento disponível. Oi, meu nome é Leonardo e eu vou explicar um pouco sobre a rede de referência que fizemos ao longo do semestre e como coletamos os dados espaciais. No Brasil, o sistema geodésico oficial utilizado é o CIRGAS 2000. Amarrar o levantamento local a essa rede nacional é o que transforma os pontos isolados que a gente levantou durante o semestre em coordenadas absolutas. Na engenharia civil, isso é essencial para que obras diferentes conversem entre si, evitando erros de nivelamento e mapeamento do terreno. Para esse projeto, os quatro grupos da disciplina reuniram seus dados em um único arquivo para obter maior densidade de informação. Essa rede integrada nos possibilitou calcular volumes mais precisos de corte e aterro na terraplanagem e mapear os pontos irradiados e declives, garantindo que o nosso modelo digital de terreno representasse fielmente a realidade da área. Para a execução das atividades, combinamos os métodos de posicionamento por satélite GNSS estáticos e cinemáticos. Utilizamos o receptor configurado tanto como base fixa nos pontos Ré e E1, como rover móvel nos demais pontos e alvos e pontos coletados, sendo o receptor GNSS controlado pelo aplicativo MLead Flow em um smartphone. Também usamos um bastão topográfico telescópico, com bipé de apoio para as medidas estáticas e um nível de cantoneira para garantir a precisão e o nivelamento das medidas. Um passo fundamental foi realizar a transferência de cota a partir da referência conhecida do laboratório de topografia. Isso nos permitiu encontrar a altitude exata dos marcos Ré e E1 e com isso determinar com precisão o erro do levantamento por satélite. Nossas atividades de campo começaram com a medição dos pontos de controle e a captura de diversos pontos de terreno irradiados, guias e divisas. Utilizamos o método cinemático. Em cada feição, o bastão foi colocado bem no centro, aprumado com nível de bolha e estabilizado temporariamente.
A gravação das coordenadas do aplicativo só ocorria após o sistema confirmar o status de solução fixa, mantendo o rastreio ativo pelo tempo padrão de 3 segundos. Depois de capturar pontos suficientes para garantir uma rede fiel, estacionamos o receptor nos pontos Ré e E1 por 30 minutos cada, garantindo maior precisão para as futuras correções. As maiores dificuldades em campo foram a perda temporária de sinal, tanto do equipamento quanto do celular, além de necessidade de segurar firmemente o bastão perfeitamente nivelado. A etapa de tratamento dos dados no laboratório foi feita no software QGIS. Importamos as planilhas de texto das 4 equipes, originando a camada unificada de pontos. A partir desse conjunto tridimensional, aplicamos um algoritmo de interpolação espacial para gerar a malha do terreno. Com essa superfície, extraímos as curvas de nível com equidistância padronizada e montamos o layout cartográfico final, no sistema UTM, Sirgas 2000, Fuso 23 Sul, contendo escala, norte e o selo técnico. Em relação aos custos, nossa planilha orçamentária considerou os valores de mercado na região de Campinas, para diárias operacionais e logística, fechando o total de custos diretos de execução em aproximadamente R$ 1.870. Para concluir, geramos os memoriais descritivos individualizados dos pontos de controle, mapeados em campo por RTK com tempo de ocupação de 3 segundos. O tratamento altimétrico seguiu rigorosamente a equação de altitude ortométrica de Helmert, vinculada ao laboratório. Desse modo, consolidamos com precisão centimétrica as monografias, sigmas, roteiros de acesso e croquis dos nossos 4 pontos de controle estratégicos, o alvo 1, 2 e a marcação de par e a tampa de bueiro, que usamos depois para o voo de drone. Com essa base geodésica validada, pudemos seguir para as próximas etapas com outros métodos de levantamento com segurança. Bom, agora eu vou falar sobre o levantamento altimétrico que nós fizemos na disciplina. Para começar, nós usamos um tripé para prender o nível óptico. Nós usamos duas réguas, uma sapata. Para a gente fazer isso, a gente precisou primeiramente fazer a transferência de cota, né, de um ponto conhecido para o ponto de referência que a gente queria descobrir a coordenada, que seria o prego que foi colocado no início do semestre. Primeiro a gente instalou o equipamento e fizemos uma medida de Ré na caixa d'água que fica fica ao lado do laboratório de topografia e geodésia. Nós fizemos a referência nesse ponto e depois nós fizemos uma medida de vante em um outro ponto mais além. E fomos fazendo essa série de medidas de referência e vante, até a gente chegar no ponto lá de cima. E a partir do momento que a gente chegou nesse ponto, a gente fez o caminho inverso, a gente começou a descer, fez a volta no caso, novamente. E fomos obtendo as medidas de referência e vante, só que do caminho contrário. Com todas essas medidas, nós fizemos uma somatória de todos os valores de referência, uma somatória de todos os valores de vante, primeiramente da ida, e depois nós fizemos a diferença desses valores. E nós obtivemos um número específico. E fizemos o mesmo processo para a volta, que seria a somatória do vante menos a somatória de Ré. Ao contrário, a somatória de Ré menos a somatória de vante. Com esses dois valores, a gente calcula a diferença entre esses dois valores obtidos. O resultado desse valor dá o erro que nós obtivemos ao longo dessas medições, ao longo dessa transferência de cota. Esse erro ele tem que ser distribuído, se ele estiver dentro da precisão mínima, ele tem que ser distribuído ao longo de todos os pontos que foram medidos. Como no nosso levantamento não obtivemos erro, o erro total foi de 0 milímetros, então nós não precisamos fazer essa distribuição de erro. Depois dessa transferência de cota, nós aí sim, no outro dia de levantamento, partimos para um nivelamento, de fato, de uma faixa do terreno. Nós do grupo 2 ficamos com a última faixa, que fica a cerca de 220 metros do prego inicial, onde foi transferido a cota. A partir desse momento, nós fizemos uma nova transferência de cota do ponto referência, que agora é o prego, para o ponto de início da nossa faixa. Depois disso, nós pegamos uma distância de no máximo 10 a 15, 20 metros de distância entre as estacas, para irmos medindo com o nivelamento em 3 diferentes estações a sua altura, a sua variação de altura em Z. Perfeito? Com esse resultado de alturas, nós montamos uma tabela e passamos esses valores para um gráfico. E colocamos o eixo Y em escala 1:40 e o eixo X em escala 1:350, para a gente conseguir ter uma visualização de um corte do terreno, para ver o nivelamento do terreno, para ver as curvas de nível do terreno. E agora falando um pouco sobre o levantamento planialtimétrico via GNSS.
Esse foi o levantamento mais rápido que nós fizemos. Nós utilizamos um receptor GNSS e um celular de um aluno, um tablet disponibilizado, tanto faz, para uma marcação de coordenadas. Pelo próprio, você conecta o celular e uma internet com o receptor. Eles estando na mesma internet, você consegue comandar o receptor pelo próprio celular. Ou seja, naquele determinado ponto eu vou lá e faço para ele fazer a medição, ele vai lá e faz a medição do ponto. E foi isso que nós fizemos. Ao longo de uma aula inteira, nós fizemos a medição dos pontos de terreno, ponto de postes, placas, árvores, desnível, pontos importantes. E foi necessário, para fazer essa medição, 5 segundos em cada ponto. Ou seja, nós nivelamos o receptor, apertávamos o botão do aplicativo, precisávamos ficar 5 segundos imóveis com ele nivelado para fazer uma média de todas as medições que esse receptor teve dentro desses 5 segundos. A partir disso, nós fizemos todas essas medições e nós fizemos também a medição do ponto E1. O professor decidiu, cada grupo iria ficar uma quantidade de tempo. Um dos grupos ficou 30 minutos, outro ficou 20 minutos, outro ficou 10 minutos e nós ficamos 5 minutos estacionados naquele ponto E1 para ter uma maior precisão em comparação aos 5 segundos de todos os pontos que nós medimos. A partir disso, para fazer o processamento desses dados, nós enviamos esse arquivo desses pontos medidos, dessas coordenadas, para o e-mail de um aluno. Nós pegamos, dentro do site do IBGE, esse ponto de coordenada conhecida, que pra gente seria o nosso E1, que foi o que nós ficamos 5 minutos medindo. E depois nós utilizamos esse ponto para fazer o georreferenciamento dentro do software QGIS, que nós também utilizamos no levantamento via estação total, onde nós jogamos todos esses pontos obtidos pelo receptor dentro dele, fazíamos as curvas de nível e fazíamos as linhas de nível dentro do software e montamos um layout, que é o layout que está dentro do relatório. Agora eu vou falar um pouco sobre o levantamento plano e altimétrico via estação total que nós fizemos. Esse levantamento a gente usou uma estação total Nikon Nivo 5C, usamos um tripé para posicionar a estação total, usamos 2 prismas e nesse levantamento nós fizemos uma poligonal fechada com 3 pontos, 3 estações, o ponto E1, ponto E2 e ponto E3. O ponto E1 fica logo no começo do terreno, no canto inferior esquerdo do terreno. Nós pegamos vários pontos de terreno, ponto de guia, ponto de árvores que nós pegamos também. E ao longo dessas 2 aulas nós fizemos cerca de 120 pontos. E a partir desses pontos que nós anotamos todos eles em uma planilha impressa, nós transformamos esses pontos em um arquivo TXT por completo para poder realizar o levantamento, para processar esse levantamento. Para processar esse levantamento, nós usamos primeiro de tudo o software TopTech para verificar o erro angular e o erro linear, tanto em X, tanto em Y, para ver se estava dentro da precisão mínima obtida. Como esse foi o primeiro levantamento que a turma fez, o nosso erro angular estava dentro do limite, porém o erro angular estava dentro do limite e o erro linear estava fora do limite. Porém, nós não precisamos refazer, mas se fosse uma situação de uma vida real, se fôssemos contratados, nós precisaríamos ter refeito todo o levantamento. Depois dessa verificação da tolerância, nós fomos para o software QGIS para transformar esses pontos, todos obtidos, em uma representação gráfica das curvas de nível para obter uma melhor visualização de todas as alturas desses pontos. Falando um pouco agora sobre a análise dessas curvas de nível e fazendo um resumo geral sobre os 3 tipos, né? Os 4 tipos, perdão. O levantamento altimétrico e o plano altimétrico via estação total, GNSS e via drone. Depende muito qual vai ser mais beneficiário para quem está contratando, certo? Porque é um fato que o nivelamento via nível ele é mais barato juntamente com a estação total. Porém, via nível, você não consegue ter uma visualização tão fácil do terreno ao todo. Você consegue ver faixas desse terreno, você consegue ver o levantamento por faixas, o que leva um pouco de tempo, um tempo considerável para fazer. A via estação total, ela tem o mesmo preço mais ou menos, é um pouquinho, ligeiramente mais caro do que o nivelamento para aluguel, só que você precisa de pelo menos o operador da estação total e mais uma pessoa para ficar andando com o prisma para fazer a medição.
E leva um tempo considerável para fazer, porque você tem que fazer, se você não tiver prática principalmente, você leva muito tempo para fazer. Foi um exemplo que nós tivemos em sala. Nós tínhamos um terreno grande e levamos cerca de 2 aulas e meia, mais ou menos, o que daria umas 9 horas só para fazer todo esse nivelamento. Uma pessoa com experiência pode fazer cerca de metade do tempo, ou 1/3 do tempo. Mesmo assim, são 4 a 5 horas fazendo o nivelamento, né, fazendo a medição. Então, demanda muito tempo e muito esforço. O levantamento por GNSS, ele é mais rápido e você precisa de uma pessoa só. O mínimo é uma pessoa só. Que somente uma pessoa consegue conectar todo o receptor, consegue andar por aí e ele mesmo ficar marcando com o celular, falando pro receptor fazer a medição daquele ponto. E pelo drone, que é de fato o mais caro, só que também é o mais rápido, em cerca de 5, 6 minutos. E nem isso. Por exemplo, o nosso em aula, o voo estava previsto para 2 minutos e meio, 3 minutos, com uma quantidade boa de pontos. Foram cerca de 5 milhões de pontos que nós obtivemos pelo drone. Porém, a precisão e o valor não são tão bons. O valor do aluguel do drone é um pouco caro, o valor da compra é mais caro ainda. Tem drones que chegam a mais de 30, 40 mil reais, enquanto o GNSS chega perto dos 15, que seria o mesmo preço da estação total, mais ou menos uns 20 mil. Para aluguel, o nível óptico e a estação total ficam entre até uns 150 reais a diária, enquanto o GNSS pode chegar até 300 reais, e o drone pode passar um pouco desses 300 reais. Porém, a precisão, as melhores precisões são o do nível e a estação total, só que você demanda mais tempo para fazê-las. O GNSS tem uma precisão ótima, não comparável à precisão dos outros dois citados anteriores, mas uma precisão muito boa. Ainda é uma precisão milimétrica também. Já a precisão do drone já passa para casa dos centímetros, que é uma precisão boa considerando todo o tempo que você levou. Você leva 5 minutos para ter uma precisão de 3 centímetros, 5 centímetros. Então, essa comparação entre todas as curvas de nível que nós obtivemos, todos os levantamentos, ela vai muito de quem está contratando e do que é necessário ser feito. Então, se uma pessoa quer uma coisa muito ágil e não tem um limite de preço, ela vai de fato com o drone, porque você consegue abranger uma área grande e fazer em menos de 30 minutos, mesmo uma área bem grande. Se a pessoa quer uma coisa rápida e não quer pagar o preço do drone, ela pode pagar o aluguel de um receptor GNSS, que você faz todo o levantamento manual, e você consegue ter uma boa precisão com um tempo menor do que a estação total e o nivelamento e o nível óptico. Então, em resumo, isso depende muito de quem está contratando, com qual finalidade está contratando e as disponibilidades da pessoa que está contratando, em tudo que ela tem para oferecer, tem para pagar e tem o tempo disponível. Oi, meu nome é Felipe e eu vou falar sobre a área de estudo que a gente usou para realizar o levantamento durante o semestre. Bom, antes da gente iniciar de fato as aulas práticas da disciplina, a gente teve uma aula em que o nosso foco foi visitar o campo onde a gente realizou o levantamento e visitar essa área de estudo para que a gente pudesse observar e conhecer as características desse terreno. Durante essa aula a gente foi instruído muito a reparar nas características do terreno, então possíveis depressões no campo, qual era a inclinação média, se tinha características específicas, detalhes que a gente pudesse perceber e utilizar para colaborar com a eficiência do nosso levantamento e também para montar uma estratégia de como a gente ia realizar o nosso estudo durante o semestre nesse terreno. Então, o terreno que a gente usou como área de estudo para o levantamento foi o terreno logo atrás do prédio da FECFAL. Ele é um terreno que apresenta um formato aproximadamente retangular, tem uma inclinação geral razoável, sendo a sua parte mais elevada a leste e a parte menos elevada a oeste. É composta com uma grama razoavelmente baixa, esse terreno, não é uma grama muito alta, e ele apresenta 2 estacionamentos, um mais ao norte e outro mais ao sul, obviamente. Próximo ao estacionamento mais ao norte, contava com uma depressão, e na parte leste, que era a parte mais elevada do terreno, a gente pôde também observar a presença de vários postes de luz e árvores. Na parte mais a oeste, a gente contava com calçada e também com a rua, onde a gente observou vários postes que a gente pôde usar durante o nosso levantamento também.
Durante essa primeira aula, a gente teve a oportunidade de realizar um croquis, onde a gente pôde, nesse croquis, ter uma ideia mais ou menos no papel de como a gente ia fazer a estrutura para pegar os pontos de forma que a gente conseguisse uma análise mais detalhada do nosso terreno. Já o processamento de dados do levantamento aerofotogramétrico é um processamento bem demorado, já que são muitos dados que o drone obtém em relação aos outros levantamentos que foram realizados, certo? Bom, inicialmente a gente usa o software Visual SFM e antes da gente iniciar a gente já tem que colocar na máquina para utilizar o máximo da capacidade dela através da GPU. Porque como são muitos pontos, é interessante você colocar a máquina para ela operar no seu máximo para que o processamento não seja tão demorado. Depois disso, a gente realiza o carregamento dos dados que a gente obteve no levantamento e realiza a geração da nuvem esparsa de pontos, onde a gente consegue ter mais ou menos o primeiro visual do terreno, mas de forma muito precária ainda. Para a gente realmente obter uma visualização melhor, a gente pega as coordenadas de apoio que a gente obteve através do levantamento com o RTK, que a gente pegou as coordenadas já demarcadas pelo satélite, e a gente vai pelo sistema, e a gente vai analisando todas as imagens e selecionando os pontos que a gente, em cada imagem, quando a gente consegue ver a coordenada de apoio. Então a gente tem que selecionar as coordenadas que a gente conhece nas imagens que o drone obteve. De 5 a 8 vezes já é uma medida muito boa para a gente obter um modelo 3D do terreno preciso. Depois disso, a gente pode gerar a nuvem densa de pontos, que pode ser visualizada tranquilamente através do software. Em seguida, essa nuvem de pontos ela é enviada e carregada no outro software, que é o Cloud Compare, onde a gente realiza uma limpagem, uma limpeza e uma reamostragem dos dados. Qual é a função disso? A função disso é porque tem muitos dados que não são do terreno em si, do campo em si. Eles aparecem um pouco acima, como árvores, como prédios e outros dados do tipo, e às vezes até dados que foram capturados de forma incorreta, a gente tem que realizar a limpeza deles, para também favorecer tanto a precisão do terreno que a gente captou, dos dados que a gente captou, como para garantir que a gente não faça o processamento de dados inúteis. Logo, não sobrecarrega a máquina com lixo, né? Com resíduo de pontos. Depois disso, a gente pode realizar o processamento e realmente obter uma visualização melhor. Com essa nuvem de dados gerado, o projeto é carregado no último software, que é o LAS Tools, que identifica os pontos que realmente pertencem ao solo levantado. E com esse processo a gente exporta os dados para o formato TXT, pensando que aí a gente já está com a nossa nuvem de pontos muito boa e a gente já está com um terreno bom. Esses dados transformados no formato TXT, a gente pode carregar no software QGIS e analisar tranquilamente as curvas de níveis do terreno de forma extremamente precisa, com muito mais pontos que os outros levantamentos. Bom, agora falando em relação ao levantamento aerofotogramétrico realizado com o drone. Bom, esse levantamento é importante ressaltar que ele é realizado através de uma técnica chamada fotogrametria, onde são capturadas várias fotos que elas se sobrepõem. Então, através dessa sobreposição, durante o processamento dos dados, é calculado e, por meio disso, é possível gerar um modelo tridimensional do terreno. Bom, a sobreposição de imagens, o quanto elas vão sobrepor e a quantidade de imagens que o drone vai capturar durante o voo, elas são todas planejadas pelo operador antes de realizar o voo. Bom, para esse planejamento a gente utilizou o drone DJI Mavic 3M, que se enquadra na classe 3 de drones, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e essa classe ela é baseada na massa do equipamento. Bom, antes do início do levantamento, a gente, em aula com o professor, a gente realizou a simulação de uma solicitação para voo, já que antes de todos os voos com drone, seja quaisquer sejam os objetivos do voo, é necessário realizar a solicitação de uma permissão de voo. Isso é realizado através de uma plataforma chamada Sarpas, que pode ser acessada por meio do site do próprio gov.br. E dentro dessa plataforma
você tem que colocar diversas informações sobre o voo, seja qual é o seu objetivo, qual é o nome do operador, porque ele também tem que ter uma licença, tem que colocar as características do drone e as características do voo. Também junto a isso deve ser marcado onde vai ocorrer o voo, já que é muito importante para evitar acidentes e para garantir que o local de voo é um local livre, pois dependendo se tem alguma atividade aérea ou algo no estilo, pode ser que o voo não seja permitido no local. Outro fato importante de ressaltar é que se não for realizada essa solicitação, o drone ele pode ser apreendido, o operador ele pode ser acionado judicialmente, pode ter que responder judicialmente, pode ser multado. Então são diversas questões e por isso é muito importante realizar a solicitação do voo antes de realizar. Bom, após a gente realizar a solicitação do voo, a gente foi para outra plataforma, que é a Drone Deploy, e nessa plataforma a gente realizou o planejamento do voo que a gente realizou. Nessa plataforma a gente justamente demarcou quantos pontos a gente ia capturar, qual seria a sobreposição da fotogrametria que ia ser realizada e qual é a altura do drone. Então foram diversas questões que a gente realizou. Também nessa plataforma a gente colocou qual sistema de referência que a gente ia adotar, que no nosso caso é o Sirgas 2000, pela zona 23S, de acordo com a zona onde se localiza o nosso campo, né, como já foi dito diversas vezes. Em seguida a gente foi a campo e no campo a gente pôde realizar o voo com drone, e onde tem que ter o operador sempre de olho no drone para garantir que o voo esteja sendo realizado da forma correta e como também seguindo o regulamento para os voos com drone. Logo após a gente ter realizado o levantamento com o drone, então o drone ter realizado o voo dele, a gente foi e demarcou alguns pontos com o RTK e a gente obteve a coordenada com o RTK desses pontos demarcados. Qual é a função disso? A função disso é porque esses pontos vão ser utilizados como coordenadas de apoio depois, enquanto a gente estiver realizando o processamento dos dados que a gente obteve com o drone. Olá, meu nome é Ed Ulof Mário Miguel, faço parte do grupo 2 e vou dar continuidade do vídeo falando acerca da locação. E bem, o que seria locação? Bem, o conceito da locação de obras é o processo de transportar para o terreno todas as informações do projeto, marcando com precisão a posição da futura construção. Ou seja, basicamente é tirar do papel para o terreno, pegar a obra já feita e plotar para o terreno. E o seu principal objetivo é garantir que a obra seja executada exatamente conforme o projeto. E para esse feito, para a locação do nosso projeto, a gente usou os tais equipamentos. A estação total, que servia para a coletagem de pontos, o GNSS, que também servia para a localização dos pontos, e o MLDFlow, que é o aplicativo que a gente coloca no celular e usa juntamente com o GNSS para a facilitação da coletagem de pontos. E entre outros, Prisma, Trena, estacas e várias outras coisas que a gente usou para fazer a locação. E bem, como foi o processo? Primeiramente, a gente montou o equipamento, a estação total. E para isso, a gente teria que localizar o piquete, porque assim a gente estaria dentro dos padrões para a locação em si. E basicamente, para a localização do piquete, a gente usou o GNSS, que ajuda a localizar os pontos consoante onde está o piquete. Na segunda parte, depois da instalação total, a gente coletou 5 pontos com a estação total, o que leva tempo, porém é mais precisa. E para isso, também leva mais mão de obra, que precisava de 3 integrantes do grupo para fazer o tal feito de 5 pontos. O primeiro integrante estava manuseando a máquina, que é a estação total. O outro estava com o prisma e o outro era para botar a estaca. E basicamente foi isso. A gente coletou 5 pontos. E os restantes pontos, porque no total eram 25 pontos para que a gente fizesse a coletagem. O restante, a gente usou o GNSS e o MLDFlow, o aplicativo, que é bem mais rápido, porém menos preciso.
E nessa coleta, a gente fez os pontos e destacou com a estaca para a localização dos pontos. E basicamente foi isso. A locação é muito importante para que não haja erro na hora de plotar a obra. Então, a gente fez todos esses processos porque é importante para a instalação e a construção da obra em si.